Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje com muita alegria, com boa disposição, porque é disso que a gente gosta e eu tenho certeza que é disso que você gosta em casa também, não é? Alegria, felicidade, paz, amor, não é? Então, começamos o nosso programa. Aproveita agora mesmo que acabamos de começar. Aproveita e envia lá uma mensagem com os números dos canais onde nós estamos, com o link da Curiacos TV, para todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, que possam querer assistir este programa de hoje, porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá revelar grandes segredos de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Este programa tem o objetivo de incutir fé no seu coração e fazer com que você tenha uma vida cheia de sucesso e cheia de vitória, não é? Porque é disso que você também gosta, eu tenho certeza. Talvez você nos acompanhe pela primeira vez, nunca assistiu esse programa, então não muda de canal. Fique aqui conosco. Não muda porque eu tenho certeza que este programa vai mudar a sua vida para melhor. Se você necessita de um pedido de oração, pode fazer através dos contatos. Nós temos aí, olha, o número do WhatsApp, mais 351-912-895-800. Temos também o SOS, mais 351-21-190-8990. Temos esses dois números disponíveis para que você possa ligar para nós. Nossa equipe vai falar com você, vai anotar o seu pedido de oração. Se tiver também um testemunho querendo nos contar, né, alguma boa notícia que aconteceu, envie também o seu testemunho, porque eu tenho certeza que vai encorajar outras pessoas que possam passar por situações semelhantes à sua, não é? Se quiser encontrar uma Igreja Maná mais próxima, é só ligar que a nossa equipe também vai falar com você e vai te ajudar a encontrar a Igreja Maná mais próxima de você, não é? Agora sim, ouvir o apóstolo Jorge Tadeu e o que ele tem para nos ensinar hoje mesmo. Muito bem, vamos falar de finanças e quão importante é, principalmente nos dias de hoje, em que muita gente está a sofrer nessa área. Eu quero começar por ler um testemunho maravilhoso que vem da Suíça. Diz assim: acabei a minha formação de mecânico e desde então andava à procura de trabalho, mas não tinha sucesso. Claro, para mais com esta situação, não é? E então, recentemente, o pastor falou de uma promessa de fé. Uma promessa de fé é quando nós prometemos dar um X a Deus, para que Deus não só, enfim, tenha, para que a igreja tenha a possibilidade de irmos mais longe, mas para que Deus abra portas, faça milagres financeiros, etc. Então, ele colocou dar uma certa quantia e, como não tinha esse dinheiro todo de repente, foi dando semanalmente um pouco, até que no último dia, na última semana que completou o que tinha proposto dar a Deus, aconteceu uma coisa maravilhosa. Telefonaram e ele ficou com o emprego do sonho dele. Então é um testemunho maravilhoso. Ora bem, este título diz: o dinheiro do crente são vasos que Deus vai encher. Está baseado numa história muito bonita que vem em 2 de Reis 4 e que diz o seguinte: uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, que era o líder dos profetas, dizendo: meu marido, que era teu servo, portanto o marido também era um servo de Deus, um ministro de Deus, temia ao Senhor, mas veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, naquela altura, quem não tivesse dinheiro para pagar as contas, tinha que dar os seus filhos, que iriam ser vendidos como servos, escravos. Só de pensar nisto até arrepia, não é? Já imaginou dar os seus filhos como escravos? Já imaginou dar a sua filha como escrava? É uma coisa horrorosa. Então, a mulher desesperada falou a Eliseu, o profeta principal, e pediu-lhe ajuda. Então o profeta disse-lhe assim: o que é que tu hei de fazer, mulher? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, só tem uma botija de azeite.
Na altura, o azeite tinha um valor que hoje não tem. A ver? Hoje, o azeite é uma coisa banal e barata, mas antes não era assim tão banal e tão barato. Então, o profeta disse, olha, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele a senhora e obedeceu, fechou a porta sobre si e eles traziam os vasos e ela os enchia. Veja o paradoxo disto. Ela tinha um vasinho pequeno, vamos dizer que era este, que tinha um bocadinho de azeite. Então, os filhos foram pedir vasos, não, todos os tamanhos, mas eu imagino que seriam grandes, não é? E ela derramava deste vaso pequenino para os outros e este vaso não acabava. Ou seja, Deus é o Deus da multiplicação. Está a ver? Então, encheu um vaso, encheu o outro, encheu o outro, encheu o outro, até que acabaram todos os vasos. Todos os vasos que ela tinha conseguido arranjar ficaram cheios e foi nessa altura que este pequenino também acabou de ter azeite. Então, ela disse, traz mais um vaso. E porém, os filhos disseram, não há mais nenhum. Então, o profeta disse assim, olha, vai, vende o azeite, paga a dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. O que é que eu vejo aqui? Que quando nós pegamos naquilo que temos e damos para Deus, Deus vai encher os vasos. E vai enchê-los, como a Bíblia diz, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Quando você dá algo que lhe custe e dá para a casa de Deus, que é para Deus, Deus pega nesse dinheiro e transforma em igrejas, estações de televisão, etc. E Deus multiplica esse seu, vamos dizer, azeite e enche-lhe vasos que ficam cheios. E assim se cumpre o que Jesus disse. Dai, ser-vos-á dado. Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Com a medida com que medires, serás medido de volta. Então, o que é que isto lhe diz assim? Enquanto o time de Coriaco chega aqui, diz que você pode fazer a mesma coisa. Você pode ter este pensamento. Você pode ter esta imagem, que o seu dinheiro são vasos que Deus vai encher. Se você der apenas um vaso a Deus, Ele vai encher esse vaso. Mas se der 2 vasos, então você fica com 2 vasos cheios. Se você der 50 vasos, assim, você fica com 50 vasos. Se os vasos que você der para Deus forem pequenos, pois então você fica com 10, 20, 30, 50 vasos cheios, mas são pequenos. Se você der vasos grandes, assim você terá vasos grandes cheios. Ou seja, quem escolhe o tamanho da bênção é você. Você é que determina que tem fé e que vai dar o máximo possível para Deus. Você diz, como é que eu posso fazer isso? Bem, semeando, aplicando a lei de semear para colher, e isso normalmente faz-se na igreja. Se você tiver a oportunidade e vá e ir a uma igreja maná mais perto de si, é isso que você deve fazer. Mas haverá muita gente que ainda não tem uma igreja maná lá perto, porque estamos em muitos lugares do mundo, e através da televisão e de satélite, então nem se fala. Como é que você pode participar desta lei? Vamos ver aqui no ecrã como é que você pode também participar, enquanto isso o time vai tocar um hino bonito para si. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus não mudará.
o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Então agora eu vou orar por si, para que Deus faça milagres financeiros na sua vida, para que você possa ter todas as suas necessidades supridas. Se quiser e puder, estenda o seu braço sobre mim para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. Ó Deus, trago todas as pessoas que estão em direto comigo, todas aquelas que estão a passar, inclusive, por crises financeiras. Eu tenho a certeza que eles estão a ser abençoados porque decidiram dar para ti aquela oferta que vai encher os vasos deles. Amém e amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos falar agora sobre o tema desta semana, que é construir a casa na rocha. Construir a casa na rocha é muitíssimo importante, é um dos estudos mais fenomenais que você pode ouvir. Eu lembro que trabalhava na África do Sul como engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais, converti-me, comecei a ir à igreja e quando eu vi este versículo que já vou explicar, eu fiquei super admirado e fiquei apaixonado pelas coisas de Deus. Vamos lá então ver aqui em Mateus 7:24, o time pode sentar-se para descansar um bocadinho. E Jesus dizia assim, portanto, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram a casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, outro homem, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram a casa e caiu. E foi grande a sua queda. Jesus está a ensinar um segredo muito grande. E o segredo é este. Não é a crise que vai definir se você vai vencer ou perder tudo. Não é o que se passa lá fora, e hoje passa-se muita coisa má. Não é isso que vai definir se você vai ser um vencedor ou vai ser um derrotado. O que define é como é que você construiu a sua vida. Ou como é que você decide, a partir de hoje, construir a sua vida. Se decide construir a sua vida na rocha, os temporais podem bater à sua volta e em si, mas você vai ficar de pé e não vai perder nada. Mas se você decidir, não vou construir a minha casa, minha vida na rocha, então você prepare-se, que é uma questão de tempo, vai perder tudo. Então veja, 2 homens sofreram uma tempestade terrível, combateram a casa, inclusivamente. Um perdeu tudo e o outro não perdeu nada. Ou seja, não foi a tempestade que definiu se a pessoa ia perder ou não ia perder nada. Foi o que é que ela fez, como é que ela construiu a casa. Eu era engenheiro, ainda sou, não é? Engenheiro civil e, portanto, sei muito bem de que é que isto está a falar. E por isso eu gostei muito deste estudo. Porque assim,
como engenheiro, e eu era especializado em pontes, e era isso que eu fazia, calculava pontes, numa das 3 maiores empresas de cálculo do mundo. Então, uma honra para mim, e foi muito bom esse tempo. Mas, dizia eu, quando nós calculamos uma ponte, é evidente que as fundações é fundamental. Nós então íamos até para o campo, procurar o lugar ideal para atravessar o rio, mandávamos fazer testes, análise do terreno, ver se havia rocha e a profundidade, ou se tínhamos que pôr estacas, etc, etc, etc. E então, as fundações ficavam fortes contra a enxurrada do rio, o rio cheio faz muita força, contra ventos, contra uma data de coisas. Ora, se a pessoa construir uma casa, ou um prédio, ou uma ponte, sem ter fundações como deve ser, é evidente que é uma questão de tempo, quando vier um temporal grande, a ponte vai abaixo, o prédio vai abaixo, está a ver? A casa vai abaixo. Então, as fundações são importantíssimas. Agora, Jesus está a dizer o que é isso de construir a casa na rocha. E aqui Jesus não está a dizer que é a construção civil. Está a dizer que é de dar ouvidos a Deus e fazer o que Deus diz. Ouvir, gastar tempo com Deus, ouvir as leis de Deus e fazê-las. E, portanto, construir a casa na rocha é isso. Se nós queremos falar de construir a casa na rocha na área financeira, nós temos que saber quais são as leis de Deus, dar ouvido a essas leis, lê-las, acreditar nelas e praticá-las. Porque se a gente não as pratica, no dia da tempestade a pessoa perde tudo. Está a ver? E, portanto, o primeiro homem, diz que era um homem, Jesus disse, assemelhá-lo é um homem prudente, sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e começa a andar com Deus, a vida dessa pessoa muda radicalmente. E se ela não só anda com Deus, mas decide praticar as leis de Deus, seja na área das finanças e nas outras, quando ou se ou quando vierem grandes tempestades, como a que estamos a ver da Covid-19, essa pessoa não vai perder nada. E este é exatamente o caso de milhares e milhares e milhares de crentes da nossa igreja. Está a ver? E que estamos em 40 e tal país, e eu ouço cada testemunho que é fenomenal. Agora, se a pessoa ainda não é crente, ou até já é crente, mas é como se costuma dizer em português, a palavra de Deus entra para este ouvido e sai para aquele, e ele, isto não é para mim, isto não é bem assim, eu não acredito, eu acho, não sei quantos acho. Bem, então é evidente que essa pessoa depois, quando vier o temporal, ela perde. Fica desempregado, se tem negócio vai tudo abaixo, e daí vai um descalabro total. Então, a primeira exortação que eu faço desde já é, volte-se para Deus se ainda não anda com Deus. Comece a dar ouvidos a Deus. A estudar o que Deus diz e a fazer o que Deus diz. Se já anda com Deus, é continuar a andar com Deus e fazer o que Deus diz. Há uma outra ilustração que eu gosto muito de dar, que é o seguinte. Deus compara os homens, quando digo homens, homens e mulheres, a uma árvore. Por isso, Deus se refere a nós, muitas vezes, como varões. E a árvore tem basicamente duas partes. A parte visível de fora e as raízes que agarram a árvore ao chão e que dão alimento à árvore. E na parte de cima é onde se vê os frutos. Pode ser laranja, maçã, sei lá, tantos frutos. E o problema de muita gente, inclusive de muito crente, é que a pessoa quer ter bons frutos, está a ver? Sem ligar importância nenhuma às raízes. E, portanto, pode ser que durante uma temporada os frutos sejam razoáveis e até bons, mas é uma questão de tempo. Se você não alimentar as raízes com água e com adubo, qualquer dia você não vai ter mais frutos. E quando a pessoa entrega a vida a Jesus e começa a andar com Deus e acredita no Deus milagres, normalmente a pessoa pede a Deus o quê?
Ó Deus, este fruto da saúde, das finanças, do emprego, do negócio estava podre, está estragado, faz um milagre. E Deus faz. Paciência de Deus. Mas há de chegar o dia em que Deus já não vai mais fazer isso. Vai estar à espera que você trate das raízes. Está a ver? E nesse caso, tratar das raízes é construir a sua vida na rocha. É gastar tempo com Deus, ter prazer em estar com Deus e aprender as leis de Deus e fazê-las. Porque isso, então, vai fazer com que os seus frutos sejam bons. Está a ver? Ora, qual é o problema? O problema é que nós estamos num planeta, como o próprio Jesus disse, que é dominado pelo diabo. Disse Jesus até que o príncipe deste século, desta temporada, é o diabo, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, que se entregaram ao diabo. E Jesus é a segunda pessoa de Deus que veio para nos redimir, resgatar, pôr de volta onde nós caímos. Mas o diabo anda por aí e engana muita gente. Então, o que é que o diabo cria e criou? Um sistema na sociedade em que faz pensar as pessoas que isto de ir à igreja é uma perca de tempo. Às vezes até dá a entender que só os palermas é que vão à igreja. E isso então de fazer o que vem na Bíblia, então isso ainda é mais raro. Porque nós, a ver, humanos, nós é que sabemos. Eu é que sei. A ver, mas não sabe nada. Porque a pessoa, quando fala assim, tem os seus achos, ele esquece que vai morrer, não leva daqui nada. E não está bem a ver que ele é ínfimo, é ultra pequeno, não é assim tão importante. Então, na mesma, muita gente vai para as universidades, para as escolas, que são verdadeiras fábricas de anticristos. A ver? São contra Deus, contra as coisas de Deus. Mesmo o diabo usa as estações de televisão para fazer propaganda contra Deus. Então, de Hollywood, no início, Hollywood fazia filmes em que promulgava Deus, a virtude, a honestidade, a família, o valor da família, de ser honesto, e de repente decidiram fazer o contrário. Hoje é tudo ao contrário. E isso é mau, porque a pessoa começa a acreditar nessas mentiras. E sempre a sociedade dá a entender, nós é que sabemos, nós não precisamos de Deus para nada. Está a ver? E por isso a igreja tem que ter um trabalho tremendo de evangelizar, ensinar a verdade e de explicar que é ao contrário, só Deus é que tem a solução. Eu tenho um livro que quase nunca falo, mas vou falar hoje, que diz assim, 7 passos, isto é ao contrário, 7 passos para castigar o diabo. E neste livro, aqui dadas por 3, como se costuma dizer, eu falo que o diabo, que andou a enganar, e continua a enganar milhões de pessoas, dando a entender isto que eu acabei de dizer, não, ir à igreja não vale a pena, mas perca de tempo. Ou então dá a entender que ser religioso é que dá, velinhas, mesinhas, oraçõezinhas a santos, isso é que está certo, mas a pessoa continua desesperada, sem dinheiro, cheio de problemas. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, o diabo tem sofrido uma grande derrota. Porque a mídia, a sociedade, os poderosos deram a entender que não precisamos de Deus, como eu já disse, mas a verdade é que as pessoas que acreditaram no sistema do mundo e tinham fé nos patrões, nas mega empresas, nos bancos e nas reformas do Estado, perderam total confiança porque foram enganados, foram roubados e não há dinheiro para eles. A todo o tempo, antes disso, o diabo lançava campanhas contra as igrejas e os pregadores, dando a entender que somos todos um bando de estúpidos. A ver? Ainda bem que eu tenho provas de que não era estúpido. A maior nota da África do Sul tem lá a ponto que eu calculei. Se calhar não sou estúpido. Está a ver? E há muita gente, até presidentes da República, são homens de Deus.
Mas havia esse conceito. Agora já não há, porque essas pessoas que propagavam isso, está a ver, hoje são mal vistos, são tratados com desdém, porque é só mentiras. Afastaram as pessoas de Deus e agora estão a pagar as consequências. E nos últimos tempos, estamos a ver que afinal os governos estão cheios de pessoas corruptas, são cheios de ladrões, mentirosos, oportunistas. Mesmo quando são presos, fogem. São cheios de reformas prometidas que são roubadas. O dinheiro dos impostos é usado para dar dinheiro a TAPs e outras empresas e bancos que são privados. É tudo muito, muito ilegal. E o povo está farto disso. E, portanto, hoje o diabo, que fez o povo acreditar nessas coisas, o povo já não acredita. Está a ver? Afinal de contas, o povo está a ver que eles não são deuses, não são deuses infalíveis, são ladrões ligados ao poder político. A ver? E quando o banco vai à falência é salvo em base de imoralidades e fraudulentos. E viram que também nós estamos a ver que muitas das guerras que se fazem, com toda a propaganda na televisão, é tudo falso, baseado em mentiras. Sempre por causa de petróleos, interesses de multinacionais às escondidas do povo. Muitas vezes os políticos chamam terroristas às pessoas de um país onde há petróleo que os poderosos querem roubar, extrair de graça e os donos da terra não querem deixar. Então há que chamá-los de terroristas, há que invadi-los, há que dizer que nós é que estamos bem, vamos dar democracia. Bem, democracia? Não existe democracia nos nossos países, porque enquanto houver sociedades secretas que estão totalmente a controlar o Parlamento, não há democracia nenhuma. Bem, então as pessoas estão cansadas disso. As pessoas do mundo deixaram de acreditar nos políticos, nos poderes instituídos, na justiça. Qual justiça? É uma injustiça. A ver? Não há justiça. E quando, por exemplo, o Tribunal de Contas, que é um órgão que serve, conforme a Constituição diz, para defender o povo, os donos do país, na área financeira, para garantir que os governantes não usam dinheiro erradamente, a gente vê. Há o Orçamento de Estado, que é um instrumento mega importante, é autorizado o Estado a gastar o dinheiro desta e daquela forma e o Estado não usa o dinheiro para isso. Vai tirar dinheiro da saúde, da escola, etc., para outros fins. Então, está-me a falar de democracia e já toda a gente viu isso. Então, é uma grande derrota para o diabo. Porquê que é uma grande derrota para o diabo? Porque o diabo andou a convencer as pessoas que os humanos, esse é que sabe, está a ver? Os governantes, a democracia, isto, aquilo, aquilo outro. Então o povo foi construir a sua casa na areia, em coisas falsas, em fundações erradas. Então qual é a solução? Voltar-nos todos para Deus e confiar nas leis de Deus. A ver? Construir a casa na rocha, é dar ouvido às leis de Deus. Quais são as leis de Deus? É semear para colher. Jesus dizia em Marcos 4, 26, que tudo funciona à semelhança do agricultor. Pega numa semente, lança a semente à terra. E a semente cresce dia e noite, não sabe como. E tudo funciona assim. Está a ver? Quando você entender esta lei básica, fundamental, do governo de Deus, do país de Deus, você vai vencer. Você vai construir a sua vida na rocha, nos princípios de Deus. Você não vai mais acreditar nas mentiras, nem vai estar, vamos dizer assim, muito preocupado com o que se passa lá fora, porque você olha para Jesus, acredita nas leis de Deus, faz as leis de Deus, e Deus, que não mente, nunca falha, cumpre sempre com o que promete, faz com que você tenha as finanças necessárias. A ver? E aí você não depende daquilo que se passa lá fora. Você depende de Deus. Deus passa a ser a sua fonte. A ver? Então, quer construir
a casa na rocha quando se trata da área financeira. É isto que eu acabei de dizer. Ok, já sabemos que lá fora são falsos, mentirosos, a usar os nossos dinheiros ilegalmente, chamam de terroristas àqueles que querem guardar aquilo que é deles, que não querem ser invadidos, enfim, tudo isso. Mas e depois ficamos na mesma. Porquê? Parece que não temos solução, somos pequenos, os poderosos é que mandam. Espera aí, o que eu estou aqui a ensinar é o seguinte, você não precisa depender disso e dessas pessoas. Você trabalha na mesma, mas espera aí, você agora depende de Deus. Dando ouvido às leis de Deus. Usando as leis de Deus de semear para colher. Vindo à casa de Deus, para honrar a Deus, com dízimos e ofertas. E Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre si uma bênção tal que dela vai advir a maior abastança. E você fica por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E assim se vai cumprir na sua vida que 1000 pode cair à sua esquerda. Sem emprego, com negócios falidos, dívidas por pagar, e 10.000 à sua direita, mas você não. Não porque você é o campeão, mas porque o campeão é consigo, vai confirmar a lei de semear para colher, e assim você vai vencer. E agora uma música para alegrar o nosso coração. Vou construir a casa na rocha. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E agora eu vou orar por si, que escreveu, pediu ajuda, pediu oração, telefonou. E quero dizer o seguinte, Deus é fiel. Jesus morreu não só para nos salvar, mas para nos curar. E tudo o que você precisa de fazer é acreditar. E quando eu puser as mãos, quando eu fizer assim, você estenda a sua mão sobre mim. Se puder, toque no ecrã para tipificar, eu estou a orar por si, com a imposição de mãos. E o poder de Deus vai entrar dentro de si. E é neste momento que eu vou orar que você diz, eu recebo a minha cura. E o poder entra na sua vida e começa a operar, até que você fique curado e liberto. Estenda a sua mão sobre mim agora mesmo. Faça então esta oração da fé e digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus Cristo morreu lá na cruz, não só para me salvar, mas para me curar. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o meu milagre. Recebo agora a resposta ao meu pedido. Amém e amém. Agora vou orar por si. Eu ordeno todo o poder da bruxaria e da feitiçaria. Caia por terra ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. Eu ordeno todo o corpo que receba o poder de Deus e fique curado. Eu ordeno a todas as portas que estão fechadas para negócios e não só, e documentos, que se abram em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, ouça bem, vai à igreja Maná mais perto de si. Fale com o bispo, com o pastor, peça um aconselhamento pastoral, mas agarre-se a Deus. Esta música que aqui o time vai tocar diz, segura na mão de Deus e vai. Nunca largue Deus. Se mora longe de uma igreja Maná, assista ao programa todos os dias. Estuda a palavra de Deus e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Ouça esta música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
não olhes para trás, segura na mão de Deus. Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho. É muito importante, você que está em casa, se tiver um testemunho, enviar para nós, compartilhar conosco, se assim você desejar. Porque muitas vezes quando nós estamos passando por algum problema, não é? Não conseguimos encontrar solução, nós buscamos ouvir conselhos e até histórias de pessoas que passaram por coisas semelhantes às nossas. Então, o testemunho, tem esse objetivo de encorajar você que está aí. Se você se identificar com essa pessoa, já tome nota no que ela fez e como ela teve o seu problema resolvido, né? Então, agora vamos assistir esse testemunho. Olá, o meu nome é Liriane e eu estou aqui na Igreja do Porto, na companhia da Tatiana, que vai nos contar o seu testemunho. Olá, então durante a pandemia nós ficamos fechados em casa durante 2 meses ou mais, penso eu, e nesse período nós não conseguíamos vir à igreja e ainda assim eu continuei a semear os meus dízimos, as minhas ofertas, através de transferência ou depósito, e neste período eu comecei o meu negócio para a honra e glória de Jesus Cristo. Numa época que muitas empresas estavam a ir à falência, para a honra e glória de Deus, eu comecei o meu negócio e até então tem corrido muito bem. Você já tem o seu negócio mais ou menos há quanto tempo? Há 1 ano. 1 ano e tem tido muitas vendas? Sim. Gente, tudo isso para contar que a Tatiana nunca deixou de ser fiel, mesmo nesses 2 meses que ela não estava conseguindo vir à igreja, devido ao lockdown, né? Tudo fechado. Ela nunca deixou de honrar a Deus e Deus nunca deixou de estar com ela também. Não é, Tatiana? É isso, sim. Então, assim fica o testemunho da Tatiana, que sempre fez o que a Bíblia diz, honrou a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas, e graças a Deus, ela hoje tem o seu negócio com muito sucesso. E agora quero falar para as crianças e, claro, para os pais, tios, avós, enfim, padrinhos, madrinhas, você que de alguma forma lida com criança ou até tem as suas crianças, não é? O que as suas crianças andam a ver? O que elas andam a assistir no telemóvel, no tablet, no computador? Será que você dá ali para sua criança ficar ali ocupada? O telemóvel, olha, vai, deixa aqui sua mãe um pouco quieta. Ou você sabe o que ela assiste? Muitas vezes as crianças elas têm comportamentos que não vêm da educação que os pais dão, não é? E os pais muitas vezes não percebem o porquê, mas quer dizer, quem ensinou isso para essa criança? Ninguém ensinou, ninguém educou ela dessa forma e por que ela está tendo essas atitudes? Muitas vezes, a maioria das vezes, é por conta do que elas assistem, do que elas acabam por ver como exemplo, não é? E eu estou falando acerca dos desenhos animados, dos filmes, dos jogos. Então, para isso, nós desenvolvemos a Curiacos Kids, uma plataforma sensacional, com 24 horas por dia, com conteúdos exclusivos para as crianças. E você que é pai, mãe, enfim, que lida com criança, não precisa ficar preocupado se aquilo tem violência ou tem más influências para sua criança. Você pode ficar tranquilo, porque tudo que passa na Curiacos Kids tem sim boa influência e, acima de tudo, também ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar, os caminhos de Deus. Veja agora esse spot para saber como funciona a Curiacos Kids. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Então, corre lá agora mesmo, entra no site da Curiacos, não é? Clica lá, Curiacos Kids, e aproveita este momento para dar à sua criança, não é? Para dar aí para sua criança assistir a Curiacos Kids. Agora quero falar acerca dos grupos familiares. Esse projeto tão importante que nós temos
com o objetivo de não só ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas que querem frequentar um grupo familiar, mas também, acima de tudo, ganharmos muitas almas para Jesus e abrirmos mais e mais igrejas através dos grupos familiares. Então, se você que nos acompanha, talvez está em um lugar onde ainda não temos um grupo familiar, por que não entregar a sua casa para um grupo familiar? Liliane, como assim? Eu vou deixar de morar na minha casa para dar para um grupo familiar? Não. Não é nada disso. O grupo familiar, ele é uma reunião no meio da semana, com duração ali de 1 hora, 1h30 no máximo, em que você vai aprender a palavra de Deus, os rudimentos básicos, não é? Então, se você deseja dar a sua casa para um grupo familiar, pode ser que nós já tenhamos alguém, né, treinado aí na sua cidade ou no seu bairro para que possa dar esse grupo familiar físico, ou se você está num país em que ainda não temos ninguém treinado, você pode dar o seu grupo familiar para ser online, não é? E assim também outras pessoas de várias partes do mundo participar do seu grupo familiar. Mas claro, aí onde você está, eu tenho certeza que você tem muitos vizinhos, amigos, pessoas que você nem sempre sabe se elas estão bem ou não. Então, é através do grupo familiar que essas pessoas podem ter as suas vidas transformadas. Então, seja um ponto de luz aí onde você está. Se você quiser dar a sua casa para um grupo familiar, veja como pode fazer. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E você que gosta de um bom filme, uma boa série, nós temos disponível o Cine Curiacos. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E agora, para animar o nosso programa de hoje, vamos ficar com o videoclipe da Curiacos Music. Vamos ver. Quero ouvir a voz de quem me ama e também isto em mim que eu sinto. Que força não te vê, tem um Deus para me ajudar. Eu sei, eu já venci. Agora eu sei, meu Deus, Ele faz mais que vencedor. Agora eu sei que o meu Deus, Ele faz mais que vencedor. Quando olho para trás, dos problemas para trás ficar, eu agradeço a Deus por tudo. Bênção eu tenho, família feliz, tudo isso eu tenho a transbordar. Bênção eu tenho, família feliz, tudo isso eu tenho sim a transbordar.
Agora eu sei que o meu Deus, Ele me faz mais que vencedor. Agora eu sei que o meu Deus, Ele me faz mais que vencedor. Eu quero ouvir a voz de quem me ama e também exprimir que eu sinto. Ainda que força não te ver, tem um Deus para me ajudar. Eu sei, eu já venci. Agora eu sei que o meu Deus, Ele faz mais que vencedor. Agora eu sei que o meu Deus, Ele faz mais que vencedor. Quando eu olho para trás, os problemas lá ficam. Tudo isso sim, graças a Deus. Quando eu olho para trás, problemas lá ficam. É tudo isso sim, graças a Deus. A bênçãos eu tenho, família feliz. Tudo isso sim, a transportar. A bênçãos eu tenho, família feliz. Tudo isso eu tenho sim, a transportar. Agora eu sei meu Deus, tudo graças a ti, tudo graças a ti. Agora eu sei meu Deus, tudo graças a Deus, tudo graças a Deus. Agora eu sei o meu Deus, Ele me faz mais que vencedor. Agora eu sei o meu Deus, Ele me faz sim mais que vencedor. Agora eu sei que o meu Deus, tudo graças a ti. Agora eu sei que o meu Deus, graças a Deus, graças a Deus. E agora quero falar para você que nos acompanha, talvez possa precisar de ajuda ou conhece alguém que necessita de ajuda, saiba que nós temos disponíveis o número do SOS, os números, não é? Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E outra forma de obter ajuda é através da consulta pastoral que nós temos para você que está aí deste lado, não é? Talvez você está passando por uma situação mais complicada, gostaria de conversar com alguém, então saiba que nós temos pastores treinados para falar com você e dar aquilo que a palavra de Deus diz, qual é a vontade de Deus para essa situação, para essa área da sua vida. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta pastoral, a mudança para a sua vida. E para você que está aí nos acompanhando, está longe de uma igreja maná física, saiba que nós temos a igreja online, a sua igreja sem fronteiras. Essa plataforma da igreja online, eu amo ela, é incrível, porque não só já vi vários testemunhos de pessoas que não tinham como ouvir a palavra de Deus
e graças à Igreja Online elas conseguiram se firmar, não é? Conseguiram mudar as suas vidas praticando a palavra de Deus. Então realmente é muito importante. Vamos ver esse spot. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Então corre lá, acesse o site da Igreja Online, www.igreja-online.tv. Envie também para as pessoas que você conhece, que estão em algum país ou numa cidade que ainda não temos uma Igreja Maná física, não é? Para que essas pessoas possam então ir à igreja, mas podem fazer da Igreja Online as suas igrejas, não é? Agora vamos ficar com um videoclipe que pertence à Curiacos Music, que é uma produtora musical, que temos várias bandas, já passamos um videoclipe aqui, você viu que música boa nós temos, não é? E sempre temos bandas e artistas que estão espalhados por várias partes do mundo, né? Quero aproveitar para mandar um grande beijinho, um abraço para todos vocês. Então, Curiacos Music tem muita música boa, vamos ficar agora com esse videoclipe. Cada momento em que pensei que tu não estavas, quando seria a hora em que despertavas, e a todo o tempo minha vida tu guardavas, grato estou por cuidares de mim. Olhando atrás em meu caminho vi pegadas que nas alturas de aflição estão apagadas, e entendi que no teu colo me levavas, como fui duvidar de ti. Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Mas quem sou eu para que me estendas a mão, ou que me livres nos momentos de aflição? Eu nem mereço que me des o teu perdão, não te ausentes de mim, Senhor. Hoje o que faço para ti é de coração, sem ter palavras para expressar a gratidão. Por cada abraço no meio da escuridão, grato sou por me ouvir, Senhor. Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Eu cantarei.
agradecer por cuidares de mim. E assim estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa Basta Crer, por isso não perca. Tchau, tchau. Quero expressar como foi bom quando Jesus entrou em mim. Foi desde então que eu pude sentir o seu amor e o seu poder dentro de mim. E coisas mais posso eu não saber, mas pela fé eu sei que eu chego lá. E enquanto isso eu volto a dizer